Seja bem-vindo a mais um Conexão Jovem. A gente não está aí no estúdio, você está percebendo, não temos o sofá amarelo, mas a equipe do Conexão veio para São Paulo para um programa super especial, com um convidado super especial, você já conhece, a gente já anunciou. O professor Mário Sérgio Cortella está com a gente e a gente vai falar sobre coisas que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. E a nossa pergunta já para você aí que está em casa, para você que está assistindo o Conexão, acompanhando o nosso programa é: a ansiedade tem atrapalhado a sua vida? Você realmente sente que esse corre-corre da vida tem prejudicado você? Participe através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, @PGConexão, e ainda o nosso WhatsApp, que você já conhece, está marcado aí no seu celular, tá bom? 12 981 35 30 43. Então, diz aí pra gente, o corre-corre da vida tem prejudicado você? Você se considera uma pessoa paciente? Mais ou menos. Porque depende da situação. Para algumas coisas, muita paciência, outras não. É um treinamento, basicamente. Com o tempo você vai adquirindo e sou bastante paciente. Sim. Eu relevo muita coisa. Não. Perco a paciência muito rápido. Algumas pessoas ficam incomodando e acaba explodindo. Acho. Pessoas no trabalho já falaram isso, que às vezes eu tenho paciência demais para coisas que elas não aguentariam. E sei lá, eu procuro ter essa paciência, enfim, tentar compreender um pouco o outro lado. Me considero uma pessoa paciente, sim. E você acha que a correria da vida tem te prejudicado ou não? Bastante. Essa correria é insana, para dizer a verdade. Não. Não. Acho que não. Às vezes, quando você precisa de paciência para fazer algumas coisas muito perfeitas, a pressa acaba incomodando bastante. Sim, já me senti prejudicado. Mas também não acho que seja uma coisa impossível de evitar. Acho que é uma questão de disciplina. Se cada um souber, sei lá, organizar melhor o tempo, conseguir separar o que vale a pena para si, enfim, separar melhor o que vale a pena, o que não vale tanto a pena, eu acho que dá para sobreviver na correria muito bem. Legal, você pode continuar participando com a gente através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tá aparecendo também aqui na sua tela, o nosso Insta e o nosso WhatsApp. Já falei do nosso convidado no comecinho do programa, na introdução aqui, e logo eu já quero apresentá-lo. Tudo bem, professor Cortella? Cada vez melhor. Você sabe que uma das coisas boas da vida é vivo estar. Que ótimo, muito obrigada pela recepção Fico aqui, feliz. pelo espaço cedido para a gente poder conversar. Demais. Bom, eu separei aqui algumas questões para a gente conversar que tem tudo a ver comigo, com você, com a juventude e, por que não, com a humanidade, né? A gente perguntou para o pessoal de casa esse corre-corre da vida, né? Inclusive a ansiedade tem sido considerada o mal do século e o jovem ele está totalmente envolvido nisso, né? Está mergulhado nisso. A humanidade como um todo, mas o jovem é mergulhado nisso tudo. Tem um termo que você usa nas suas palestras, ou usou nas suas palestras, mas me chamou muito a atenção, inclusive no seu livro também, Não Se Desespere. Miogização, né? Que é essa vontade que a gente tem de fazer as coisas muito instantâneas. Faculdade miojo, relacionamento miojo, trabalho miojo, relacionamento miojo. Como é que você enxerga isso, professor? Nós temos hoje uma vida que alguns diriam que é uma vida muito veloz, mas ela não é veloz, ela é apressada. Há uma diferença entre velocidade e pressa. Velocidade é aquilo que vai rápido e pode ir e deve ir daquele modo. Pressa é aquilo que vai de modo atabalhoado, atrapalhado. Por exemplo, uma pessoa fazer velozmente é nela uma boa capacidade. Fazer apressadamente é um desvio. Exemplo, eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar para almoçar, por exemplo, mas eu não quero ter de comer apressadamente. E uma parte das pessoas hoje vive uma vida mais apressada. E uma parcela disso se deve ao fato de muita gente não ter clareza de qual é a sua prioridade. Porque, afinal de contas, você só consegue organizar as coisas quando você tem uma hierarquização daquilo que é a ordem, a necessidade e a urgência daquilo que tem que ser feito. Parte das pessoas querem fazer, de fato, tudo já, ao mesmo tempo, agora, junto. E isso gera uma desorganização, uma ansiedade imensa e, ao mesmo tempo, um nível de frustração muito forte, à medida mesmo em que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso, essa miogização do nosso cotidiano, isto é, esse instantaneísmo daquilo que nos cerca, ele é muito danoso, porque não só gera ansiedade, como gera um mal-estar grande em relação à capacidade
de viver. E tanto faz a faixa etária. Né? Você tem isso em relação às várias faixas etárias. No entanto, em relação à população mais jovem, aquela que tem menos de 30 anos de idade, isso é mais usual, à medida também em que é essa geração que está muito mais conectada, né, em relação a plataformas digitais que aceleram imensamente o modo de relação. Então, as pessoas entraram até, mesmo com gerações, né, com mais idade, numa síndrome que parece um pouco o coelho, né, da Alice no País das Maravilhas. Estou atrasado, estou atrasado. Isso gera ansiedade de um lado e desespero de outro. Inclusive, a gente não olha mais o relógio, né, para ver que horas são. Ele não cumpre a sua função inicial, né, para qual foi criado. A gente olha o relógio para saber quanto tempo falta, né? Sim, o tempo inclusive todo. nós voltamos a usar, boa parte das pessoas voltou a usar relógio com ponteira. O que, em tese, no mundo digital, seria algo contraditório. Né? Afinal, se você está num mundo em que há a digitalização, inclusive dos caracteres, a utilização, de novo, de relógio com ponteiro, ela, no fundo, é a manifestação um pouco desse adoecimento que a gente tem em relação até ao nosso uso do tempo, em que se supõe uma frase extremamente perigosa, porque ela é clareza de ausência de objetivos, que é: eu estou sem tempo, não tenho tempo para nada. Isto é, uma pessoa que diz uma frase como essa esquece que tempo é uma questão de prioridade. E prioridade é uma palavra que não tem plural. Né? Se você colocar S na palavra prioridade, ela deixa de ser. Uma pessoa que diz assim: eu tenho duas prioridades, não tem. Né? A palavra prioridade, ela é exclusiva. Por isso, eu posso até ter uma prioridade, resolvê-la, e vou fazer isso em relação a outra, mas ter mais do que uma prioridade é não tê-las. Olha aí. Bom, essa palavra prioridade é uma palavra que me chama muito a atenção. A prioridade mesmo, porque citando ela no plural, de fato você não está priorizando nada. Né? E o jovem, ele tem um pouco disso, porque ele tenta, até inclusive por conta da internet, né, que esse fácil acesso nosso às informações, ao mundo digital, é muita coisa ao mesmo tempo. A gente quer ler, quer ouvir, quer assistir tudo ao mesmo tempo. E é muita coisa para se ter hoje, né? Para acessar hoje, o conhecimento está aí, porém a gente não tem critérios. E falando de internet, por vezes, assim como você mesmo diz, a gente não navega, a gente acaba naufragando nesse mar de informações, né? Há uma diferença entre acúmulo e seleção. Por exemplo, comer bem não é comer muito, é comer de forma seletiva. Né? Portanto, também o acesso ao mundo da informação não é tê-la o tempo todo. A partir de um tsunami informacional que se vive, as pessoas são soterradas no dia a dia, inclusive de maneira voluntária, pela escolha de coisas que não necessariamente estão conectadas àquilo que ela precisa. Por exemplo, você pode sim ter acesso o tempo todo a coisas que não têm relevância até no teu cotidiano. E nem significaria um interesse pela humanidade em geral. É apenas aquilo que eu chamei de um soterramento, né, informacional, um tsunami informacional. E é claro que isso gera um sufoco, né, contínuo em relação a isso, o que exige a capacidade de fato, como você lembrou, de ter critério. Critério é uma palavra, né, que no grego significa separar, escolher. É preciso que eu saiba nitidamente o que é que eu desejo. Há pessoas que entram numa livraria e entram em estado de desespero. Ela acha que ela tem que ler tudo aquilo, ver tudo aquilo, ao contrário. Se ela tem critério, ela vai naquilo que para ela é necessário. Portanto, uma parcela exatamente desse desespero, da cidade atribulada, né? Uma cidade que a gente, por exemplo, eu que moro em São Paulo, a gente diz é uma cidade infernal, é ruído, é trânsito, é barulho. Isso nos tira a capacidade de, tendo um critério, fazer melhores escolhas do que aquelas que a gente vem fazendo. O importante é saber o que importa, né? Eu acho que Sim. a gente precisa... E é esse que é o grande lance, você citou a Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exato. Né? Quando o gato diz isso a Alice, ela fica um pouco perplexa no livro, porque ela imagina que basta perguntar para onde vai essa estrada. E é claro que não. Nós hoje temos dezenas e dezenas e dezenas de vias a seguir, né? Mas não existe um GPS, né, para que você tenha as suas escolhas. O GPS serve para você ir a um lugar depois de você ter escolhido para onde você vai. Ninguém senta, por exemplo, num veículo, liga o GPS e aí ele vai. Até no GPS você tem que dizer qual é o teu destino. E há pessoas que não têm clareza em relação a isso. Claro que nem sempre se tem toda a clareza, mas é necessário ter uma certa noção de qual é o caminho que se deseja, mas ele só será escolhido se estiver também nitidez em relação ao qual é o lugar que se quer chegar.
Nessa hora, né, a imagem da Alice, ela ajuda bastante à medida em que, de fato, né, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Agora, para a ansiedade, é que a gente está falando de corre-corre, esse mundo de informações também, a relação da internet com essa nossa correria. Tem como, dentro dessa complexidade pós-moderna, a gente simplificar as coisas? Tem como ter uma vida simples? Sim. Simples não é carência, simplicidade não é carência. Assim como abundância não é desperdício. Uma pessoa que tem uma vida abundante não é aquela que tem uma vida desperdiçada. Abundância é suficiência sem ausência. Uma pessoa, ela pode, digamos, você pega uma mesa de festividade, pega alguém, por exemplo, uma mesa de Natal. Há pessoas que não têm uma mesa abundante, ela tem uma mesa exorbitante. Ela tem muito além daquilo que se necessita, inclusive, algumas pessoas, após uma ceia de Natal, são capazes de dizer, e agora, onde a gente guarda tudo isso? Essa pergunta tem que ser feita antes, exatamente para não ter ali o desperdício. Então, quando a gente olha essa condição, né, da própria vida e aquilo que em nós é a possibilidade de ser simples não é ser carente, é ter suficiência e ter provimento dessa suficiência. Nesta hora, há uma série de coisas à minha disposição na vida, mas eu tenho que fazer escolhas. Por exemplo, eu não tenho Twitter, né, eu não tenho Facebook, exceto o meu escritório que mantém um, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho. Mas muitas pessoas à minha volta têm, né? Muita gente tem. Em compensação, eu tenho outras coisas que algumas pessoas não têm. Eu tenho uma biblioteca pessoal, eu tenho o meu modo de fazer as minhas coisas. Agora, você diz assim, você, Cortella, é contra? Claro que não. O que eu não quero é que isso esteja num espaço do meu dia a dia, que no meu caso específico, ele poderia ser distrativo, isto é, tirar o foco das minhas atividades. No entanto, sem o Facebook, eu teria, por exemplo, muita dificuldade de me relacionar com as pessoas que têm acesso, né, àquilo que eu escrevo, aquilo que eu falo. Por isso que o meu escritório lida, né, com o Facebook, que tem quase 700 mil pessoas que participam também. Ora, eu não uso o WhatsApp, mas Cláudio, com quem eu sou casado, usa. Né? Isso significa que nós vamos alternando. Isso significa também que eu não quero ser prisioneiro daquilo que eu tenho que ser senhor. Exatamente. É a questão até da informatobia, né? Tem uma galera que acha que, não, e agora pronto, vou cortar 100%, não tem nada a ver isso, eu acho que isso é um mundo capitalista ou mundo digital, vou abortar isso. E acaba tendo fobia, até de se envolver. Não há necessidade, você pode fazer suspensões temporárias. Por exemplo, de vez em quando é gostoso ir acampar. Né? Portanto, participar de um local onde você não tem, não necessariamente água encanada ou eletricidade à disposição, há um certo charme também nessas condições de suspensão da eletrificação da vida. Por outro lado, eu na minha trajetória como pai, eu fazia algo que agora meus filhos fazem, né, com os meus netos. E eu a cada 6 semanas em casa, a gente tinha a semana sem micro-ondas. A cada 6 semanas. Não havia uma semana sem micro-ondas, o que nos fazia ter de almoçar ou jantar juntos, esquentar a comida de uma vez só e participar ali de uma atividade. Eu frequento uma chácara próxima a São Paulo e quando filhos e netos lá vão, ou os amigos lá, não há TV. E não haverá. Olha, eu faço programa de televisão, participo de televisão há mais de 30 anos, mas isso não significa que eu vá estruturar ali uma submissão. Por que que não tem TV nesse lugar? O que a gente faz à noite lá? A gente conversa, a gente canta, a gente conta a história, a gente partilha os sonhos. E se alguém for pego no seu tablet, baixando alguma coisa no YouTube, lava a louça uma semana sem auxílio. Portanto, há uma penalidade para quem romper. Você diz, mas você é contrário à TV, à tecnologia? Jamais. Apenas que ela tem que ter um uso dimensionado. Tudo aquilo que é exagerado é doentio. Parece que o futuro é voltar para o passado, né? Em algumas situações, por exemplo, em vários momentos você procura na tua cidade ir a um restaurante onde haja não micro-ondas, né, de alto nível, ou um fogão de energia atômica. Você vai atrás de um fogão a lenha. Uma comida feita no fogão a lenha, ela tem para você e para mim, né, e para quem também partilha dessas ideias, a possibilidade de ser algo altamente encantador. Nós, por exemplo, voltamos em vários lugares a fazer a pizza em casa, em vez de comprá-la pronta ou pedi-la naquilo que se chama de delivery e que vem de maneira muito veloz. Ao contrário, vamos fazê-la. Demora. Entre uma e outra você tem um tempo muito grande. Portanto, há todo um modo de convivência. Nós não podemos confundir antigo com velho. Por exemplo, a filosofia é uma coisa que é antiga, não é velha.
Velho é o que passa, né? Velho é aquele que não tem mais lugar. Né? Você tem o fogão a lenha, é uma coisa que é antiga, não é velha. Nesta hora, quem achar que tudo aquilo que veio do passado já não tem mais lugar, não entende que essa vida humana é marcada por algo chamado história. E a história, ela tem coisas que são descartáveis, que é aquilo que já envelheceu, e outras que são levadas adiante, que é aquilo que permanece antigo. Bom, está percebendo que tem muito conhecimento aqui no Conexão, várias sacadas, vários insights sobre o nosso comportamento, sobre o nosso dia a dia, sobre como a gente age em sociedade, como juventude, como gente, né, como humanidade. E o professor Mário Sérgio Cortella está aqui conversando com a gente, programa super especial, um baita de um programa, e a gente espera você daqui a pouquinho para o segundo bloco aqui do Conexão Jovem, tá bom? Vai participando com a gente nas redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, @PGConexão, e ainda o nosso WhatsApp, 12981353043. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Puxa vida, ó dia, ó azar, ó vida. Ai, puxa, a vida tá tão triste. Ai, tudo tá tão ruim. Olá, pessoal do Conexão, tudo bom? Você já viveu assim, frustrado? Tudo aquilo que você queria que acontecesse não acontece? A gente muitas vezes sente que é um peso enorme, a gente fica cansado. Não dá vontade de mais nada. Para falar a verdade, a gente começa a achar, eu tô triste, tô frustrado. Tentei, morri na praia. Poxa, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo eu. São frases de pessoas que gostam de abraçar a frustração, curtir a frustração, ficar abraçadinho ali, ai, frustração, meu amor. Puxa vida, será que a gente pode fazer alguma coisa melhor com a frustração? Pode. Sabia que frustração é parte do jogo? Sabia que frustração é parte do que você vive? Não dá para você fazer uma escolha sem ter uma perda. Significa que não dá para você mirar em alguma coisa, decidir alguma coisa e ter que abrir mão de algumas coisas. Ou seja, ficar frustrado porque aquilo não vai acontecer o tempo todo. A rigor, a gente estabelece expectativas. Nós estabelecemos metas, nós estabelecemos objetivos e a gente até imagina o caminho ideal para que isso aconteça. Quando não acontece seguindo o nosso plano, a gente fica frustrado. O interessante é que frustração pode nos ajudar e seguir a dois caminhos. Um caminho, você pode reavaliar aquilo que você estava querendo. Reavaliar no sentido de aonde que eu vou? Como que eu posso fazer? Não está funcionando do jeito que eu esperava? Qual outro caminho que eu poderia fazer? Uma mudança de estratégia. E isso é muito legal, porque você está aprendendo com a frustração e aumentando o teu repertório, sabendo por onde que o caminho caminhou, por onde que a coisa fluiu e por onde que não fluiu do jeito que você esperava. Você vai ganhando experiência e vai ganhando aprendizado. Só que tem uma armadilha nessa história. Às vezes, quando a gente está frustrado, a gente adora compensar. Já que não está funcionando assim, então eu vou... E sabe onde a gente compensa? A gente começa a compensar naquilo que dá prazer. A gente normalmente vai para algo que é uma fonte de alegria para a gente. Sabe aquela caixa de chocolate? Você está frustrado, repara bem, você detona a caixa de chocolate. Você está frustrado e você ama assistir série de TV. Puxa, maratona. Você vai passar o final de semana vendo série. Ou seja, às vezes quando a gente está frustrado, a gente acha no direito de ganhar uma compensação e entra no exagero de algum prazer. Cuidado, porque quando você vai para o prazer, normalmente o exagero em cima dele vai trazer mais frustração ainda. Aí você vai ter não apenas a frustração original, mas a nova frustração que o exagero deu. Já imaginou detonar 2 caixas de chocolate e você depois ter que ficar fazendo exercício para emagrecer tudo? Cuidado com as frustrações, elas podem ser muito úteis para crescermos. Use a seu favor, tá bom? Valeu, pessoal. A gente se encontra no site, nas redes sociais e aqui no programa Conexão. Até mais. De volta aqui com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Que legal que você está com a gente. Estamos aqui em São Paulo conversando com o professor Mário Sérgio Cortella.
tela. Inclusive, sou sua fã, viu, professor? Que bom, obrigado. Tem os seus livros, gosto de ler, feliz. gosto de filosofar também. Tem aquelas provocações filosóficas para a gente poder aliviar um pouco essa vida, começar a refletir mais sobre o nosso comportamento Você sabe que a palavra social. fã ela tem origem religiosa. Ah, é? Né? É porque fanos, Olha aí. em latim, significa templo. É uma das designações para o templo. Por isso, fanáticos era aquele que pertencia a um templo específico. Quando ele exagerava, isto é, ele achava que só o que ele tinha como prática de espiritualidade é que tinha valor, aí ele, sem dúvida, exorbitava a condição. E ele é chamado, claro, de fanático. O fã é aquele que segue. Então, quando você usa essa expressão, eu gosto, né, da ideia, é um afago gostoso. E uma das coisas boas, né, que você lembrava é que, por exemplo, no Conexão Jovem, você diz o jovem tem voz e vez. Uma das coisas mais importantes é que a gente não casse, isto é, não sequestre a voz que as pessoas devem ter. Os latinos usavam uma expressão muito interessante para a pessoa que não podia dizer nada, que não podia falar. Em latim, isso é infante. A expressão infantil significa aquele que não pode dizer, aquele que não pode nada falar. E por isso é interessante como, durante muito tempo, se infantilizou uma parte dos jovens, isto é, na suposição de que ele não poderia falar-se e nem falar. Porque quem fala, fala de si mesmo também. Né? Então não poderia nem falar e nem falar-se. Daí que quando você lembra da ideia de voz e vez, ela é importante para que a gente não sequestre essa condição. No entanto, você lembrava que você gosta de filosofia, né? Uma parcela hoje dos jovens gosta de filosofia. Eu nunca imaginei, né, que eu fosse, por exemplo, interpelado em algum lugar para tirar uma foto ou dar um autógrafo para alguém com menos de 18 anos de idade. Outro dia andava eu, né, num shopping e dois jovens, nitidamente, vindo de uma escola, porque eles estavam com, né, o uniforme escolar, deviam ter uns 15, 16 anos, pediram para tirar comigo uma foto. E eu olhei para eles e disse, vocês têm certeza? Vocês sabem que eu sou? Falaram, sim. Eu disse, você sabe que eu não sou artista, que eu não participei de reality show? Sim. Falei, de onde vocês me conhecem? Eles falaram, a gente já assistiu alguns vídeos teus, né, na internet, a gente lê teus livros. Olha que interessante. A grande diferença nessa circunstância é o quanto que esse jovem hoje também se interessa um pouco por filosofia. Filosofia não resolve sempre, né, resolve todas as coisas. Não se movimenta uma usina hidrelétrica com filosofia apenas. Não se faz uma retirada de apêndice apenas com filosofia. Né? Não se faz com que o arroz venha à tona, né, no campo com filosofia. Mas a filosofia nos ajuda a não ter uma vida automática e refletida, robótica. Por isso, quando você diz que você gosta também de filosofia, essa é uma preocupação que uma parte dos jovens hoje tem. Pareceria, Bianca, até contraditório que no mundo de alta tecnologia, a filosofia, que é uma coisa extremamente antiga, que ela tivesse encanto, né, na vida de alguns jovens. E essa é uma coisa boa. A tecnologia colaborou imensamente para essa questão. Por exemplo, nunca eu tive tanto público para a leitura de livros na plataforma papel do que a partir do aparecimento da tecnologia digital. Né? Se você imaginar, grandes grupos que são aqueles que vendem e comerciam o mundo digital, hoje você olha a Amazon, por exemplo, 70% do que ela vende é livro em plataforma papel. Né? Isto é, são mídias convergentes, que não são excludentes. Eu sou comentarista de rádio. O rádio é uma coisa do século XIX, mas ele tem presença, né, no século XXI. E ele não exclui a TV, e a TV também se coloca junto ao teatro e ao cinema. Alguns profetizaram no século XX que as tecnologias seriam sempre excludentes, isto é, existia o rádio, chegou a TV, ele desapareceria. Havia o teatro, a chegada do cinema ia colocá-lo fora. Né? O mundo contemporâneo não teria lugar para o circo, ao contrário. Você olha o Cirque du Soleil, não só ele é famosíssimo, como ele é caríssimo. Exatamente. Né? E as pessoas a ele vão. Elitizado. E ele tem algo absolutamente magnífico, que é fazer um espetáculo em que não há uso de outros animais, em que não há crueldade em relação a outros animais. Portanto, há toda uma atualização, né, do modo de ser que dá jovialidade, que dá juventude a essa condição. E é uma coisa boa. Agora, professor, você falou desse nosso interesse pela filosofia por parte da juventude, e isso, de fato, vem crescendo demais.
sua figura como filósofo, como professor, assim como o Leandro Pois é, Carnal. veio pop. Eu, Carnal, Pondé, viramos filósofos Exatamente, pop. o Clóvis de Barros Filho né? também. Que, aliás, o escritório dele é aqui nesse espaço que nós estamos. Que legal, que show. E assim, o interesse do jovem por isso parece estar atrelado também a um anseio que a gente tem de discutir sobre existência, né? Mas ainda voltando na questão da filosofia, o Zygmunt Bauman, ele fala sobre a vida líquida, né? A modernidade líquida, e muitos olham para os jovens como assim, não, eles não querem nada sólido, eles realmente querem uma vida líquida, uma vida que se esvai entre os dedos mesmo, eles não querem algo consistente, eles não querem ser inteligentes. Como é que você enxerga a juventude hoje? Primeiro que a postura de quem isso diz é arrogante, porque você dizer sobre alguém, eles não querem, eles não vão, eles não fazem, é caçar a voz de quem pode dizer por si mesmo se quer, se vai, se pode. Tem voz e vez. E nesse sentido, essa postura arrogante ela é extremamente danosa e tola, né? Porque ela é preconceituosa. Há uma parte, sim, dos jovens, como há uma parte dos adultos ou dos idosos, que não quer nada na vida. Há pessoas que não desejam nada que seja mais concreto. Aliás, elas têm medo, né, daquilo que é concreto, porque o concreto ele exige que você cuide por mais tempo. Você tem uma relação concreta, você tem um amigo concreto, exige tempo de cuidado, paciência, dedicação, afeto. Eu sempre desconfio, por exemplo, quando alguém diz numa rede social qualquer, eu tenho 300 amigos. Isso é absurdo. Não tem nem dinheiro, né, para cuidar de 300 amigos. Nenhum de nós na vida tem mais do que 10 amigos. Nós temos conhecidos, nós temos colegas, nós temos gente que conosco trabalha, mas amigos mesmo, nenhuma de nós tem mais de 10. Amigo é aquela ideia que italiano... Eu sou filho de italianos, os italianos dizem a amizade que acaba nunca começou. Né? E nesse sentido, ninguém consegue. Né? Amiga é aquela pessoa que você, como lembrou Aristóteles, são dois corpos com uma só alma. Você pode passar décadas ou meses, né, sem nenhum contato, mas a aproximação anímica, né, de alma ela é imediata. Por isso, há pessoas que temem de fato, né, que as relações concretas elas precisam ser trabalhadas, porque tal como acontecia, né, nos anos 90, em que os japoneses fizeram aqueles pequenos robozinhos que você tinha que cuidar para que eles não falecessem. Né? O Tamaguchi. Isso, aquilo era de uma demência, né, estupenda. Gostoso até, mas é absolutamente virtual. E aí, se ele falecia, você voltava outra vez. A vida não é Dava assim. reset. Isso, a vida não tem isso. A vida não tem rascunho. Como disse Paulo Leminski, meu conterrâneo paranaense, eu de Londrina, ele de Curitiba, para que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Né? E nesse sentido, a pessoa esquece, né, da capacidade de não ter, de fato, uma atração excessiva pela vida extremamente líquida, porque você pode se afogar nela. Né? E nesse sentido, quando o Bauman tira essa ideia, ele tira, inclusive, do Manifesto Comunista, do Marx e do Engels, né, de 1848, quando ambos, né, escrevem, né, a ideia de que tudo que é sólido desmancha no ar. Mas ele está falando do final, né, do século XIX, meados para o final do século XIX. Se aplica muito isso hoje, né, vale até a gente observar, mas precisa prestar atenção. Será que eu gosto tanto daquilo que é líquido, que é evanescente, que esvai, porque é isso que me atrai, ou porque eu tenho medo de ter o concreto, porque eu tenho que cuidar, eu tenho que afagar, eu tenho que ilustrar, aí eu tenho que proteger, e isso dá trabalho. Talvez a pessoa que queira isso mais do que um desejo pelo líquido, o que ela é vagabunda em relação àquilo que dá trabalho. Olha aí, tá certo. E o vagabundo, como você coloca, é uma pessoa não só pessimista, né? Como que é essa sua explicação? Eu sempre lembro que o vagabundo é alguém que murmura, resmunga o tempo todo. Né? A pessoa que, em vez de acender uma vela, fica amaldiçoando a escuridão. E a melhor maneira de ser vagabundo é ser pessimista. Porque a melhor maneira de não precisar fazer nada é achar que nada adianta ser feito. Né? Então, assim, essa juventude não tem jeito, está perdida. Ao contrário, eu me dedico à educação escolar há 42 anos, que eu sou professor, né? E não perco o encantamento. Eu comecei a dar aula na universidade, eu tinha 22 anos. Eu tinha 22 e meus alunos tinham 18. Aí eu fiz 30, eles tinham 18. Eu fiz 40, eles tinham 18. Eu fiz 60, eles tinham 18. Cada dia eu tenho contato com o que é de mais novo na vida. Por isso é estranhíssimo, né, supor que se possa dizer assim, eles não querem saber de nada. É arrogante e, como eu disse, tolo. Muito bem. Bom, você falou que é de Londrina, eu sou de Maringá, então tá tudo em casa. Claro, Maringá é uma cidade canção,
Você sabe que eu morei em Maringá. Ah, é? Quando eu tinha 2 anos de idade, eu morei em Maringá. Olha eu aí. tinha 2 anos, Maringá tinha 4. É uma cidade muito jovem, né, naquilo que ela tem no dia a dia. Belíssima cidade. Eu morei numa avenida chamada Gilberto de Carvalho. Gilberto de Carvalho é exatamente o compositor mineiro, né, que fez a música Maringá, que dá nome à cidade, né, e que era médico. E é interessante porque é uma cidade que emana a condição de imaginar que a gente de vez em quando pode fazer cidades com nome de música. Né? Tal como a cidade de São Paulo, onde eu moro, ela é a única das 10 maiores cidades do mundo que nasceu num colégio. Todas as outras 9 maiores cidades do planeta nasceram num forte, numa estrutura armada. São Paulo é a única que nasceu num colégio entre as 10 maiores. Isso pode ser algum sinal. Aliás, uma cidade fundada por jovens. Tal como o jovem era Pedro I, que tinha 22 anos quando proclamou a independência. Portanto, uma parte da vida pode sim ser feita por gente que tem a jovem iniciativa. Amém por isso, né? E Chapolin, viu? Chapolin é o nosso amigo também que apresenta Conexão comigo. Ele diz que Maringá é o centro da terra, sabe? Porque eu sempre fico falando de Maringá. Sim, é o centro da terra depois que passa Londrina. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco aqui com o professor Mário Sérgio Cortella. Não sai daí. E aí galera do Conexão, tudo bom com vocês? Está começando mais um De Passagem, eu sou o Eric Goldschmidt e hoje vou dar uma dica de um destino aqui na América do Sul para quem sabe entrar na sua lista de planos de viagem. Vocês já ouviram falar das Ilhas Galápagos no Equador? Esse arquipélago é fantástico e com certeza deve entrar na sua lista de sonhos pelo menos. Esse arquipélago ele é formado por 18 ilhas, mas apenas 4 são habitadas. As Ilhas Galápagos estão a 1000 quilômetros da costa do Equador, ou seja, você primeiro precisa chegar até o Equador, pegar um avião, ir até as Ilhas Galápagos e lá decidir como você vai conhecer o arquipélago. Existem 2 maneiras, uma que não é muito convencional, que você pode visitar as ilhas ficando em pequenos hotéis e pousadas e todos os dias estar contratando um passeio em lanchas rápidas para estar conhecendo os arredores, os lugares mais próximos. A outra maneira de você conhecer as Ilhas Galápagos é através de um cruzeiro. Essa, na minha opinião, é a melhor maneira. Por quê? Num cruzeiro você já tem hospedagem incluída, alimentação incluída, os guias incluídos e também os passeios fazem parte do pacote, ou seja, tudo que você precisa para conhecer as Ilhas Galápagos está ali naquele navio. Outra vantagem de fazer essa viagem de cruzeiro é que você visita lugares remotos do arquipélago, onde as lanchas não chegam. Aí você conhece lugares que ninguém mais pode conhecer. Uma outra vantagem de estar conhecendo as Ilhas Galápagos através de um cruzeiro é que você tem direito a 2 desembarques por dia, 2 desembarques diferentes. Um pode ser para andar de bicicleta em uma das ilhas, um outro você vai caminhar entre os leões marinhos, em outro você vai visitar a Ilha das Aves, outra você vai visitar a Ilha das Tartarugas Gigantes, sempre tem uma atividade diferente, você não vai ficar parado. Além disso, as Ilhas Galápagos são considerados um dos melhores lugares do mundo para a prática de mergulho, mas não é aquele mergulho com cilindro, que você precisa de técnica, nada disso, é mergulho com snorkel, muito facinho através da flutuação. E você pode encontrar tartarugas marinhas, pinguins, lobos marinhos e nadar com eles. Uma experiência única. Um animal muito típico das Ilhas Galápagos é a tartaruga gigante. Esse animal pode medir 1,5 metro de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Ele até lembra um animal pré-histórico assim. Bom, espero que vocês possam ter tido uma ideia pelo menos do que são as Ilhas Galápagos e quem sabe estar visitando esse lugar. Para mais informações sobre o mundo do turismo, entre no site do Viaje Comigo. Esse aqui, www.viajecomigo.tour.br. Pessoal do Conexão, é com vocês aí. Tchau, tchau. Até a próxima. De volta aqui com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. E que explicação do professor Mário Sérgio Cortella para falar do voz e vez do jovem, né? Isso é muito bom, isso dá
prazer pra gente, sabe, professor? Que às vezes os veteranos olham pra gente e falam assim, calma, vocês estão muito apressados, vocês não sabem de nada. A gente, poxa, mas a gente sabe de muita coisa. E esse lance da... A gente sabe de muita coisa, mas a gente não sabe de tudo. Exato, exatamente. Né? Quando você fala do veterano, você sabe que a palavra veterano tem a ver com gente velha. Né? Veterano tem a ver com vetusto, né? Aquele que já passou do tempo. E aquele que era mais jovem era chamado, pelos antigos, de calouro. Né? Porque ele estava sempre correndo para lá e para cá, portanto, em estado de calor. Né? Sempre acalorado. E daí o calouro em relação a essas coisas. Né? Nessa hora, vale demais imaginar o quanto que a paciência ela precisa ter seu lugar, mas que a gente não deve confundir paciência com lerdeza. Sim. Ser lerdo é sinal de incompetência, ser paciente é sinal de inteligência. Muito bom. Professor, a gente falou de vida simples, a gente falou da internet, da nossa acessibilidade rápida a informações. E com essa acessibilidade a tantas informações, o jovem tem buscado muito o que diz respeito à nossa existência. De onde eu vim, para onde eu estou indo, o que eu significo, qual é o meu papel nessa terra, propósito, missão, enfim. E tem, dentro desse contexto, crescido o ateísmo e o agnosticismo também entre os jovens. E tem jovens que dizem assim, religião não tem nada a ver, religião é coisa de gente burra, de gente que realmente não quer conhecimento. Religião é coisa de idiota, professor? Você sabe que eu gosto sempre de lembrar que religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. Aqui tem gente que é tonta e gente que não é. Mas tem gente tonta na ciência, no jornalismo, na universidade e na religião. Né? Por outro lado, eu todas as vezes que leio algumas pesquisas que falam, como você mencionou, né, o crescimento de pessoas que se declaram, né, ateístas, eu sempre lembro que o que a gente tem hoje não é um número maior de ateístas, mas é um número maior de possibilidades de dizer que sem ter nenhum tipo de atrapalhador. Isto é, aumentou muito mais nas sociedades contemporâneas a liberdade de colocar-se como alguém que tem uma religião ou que não tem. O fato de alguém ser ateu não significa que ele não possa conviver com outros que não o são. Até algumas décadas não haveria como fazê-lo. Colocar-se como ateu, por exemplo, numa cidade pequena, era não fazer negócio, era não ter vendas no seu estabelecimento, era ser olhado meio de soslaio, né, pelas outras pessoas. Por exemplo, nós tínhamos uma hegemonia católica durante muito tempo, não exclusivamente pelo perfilamento católico das pessoas, mas porque não havia como, numa nação hegemonicamente católica no ponto de partida, que outras práticas pudessem vir à tona sem que isso criasse algum constrangimento. Até se você é comerciante, por exemplo, 30, 40 anos numa cidade pequena, ou você segue a religião na maioria, é visto na igreja aos domingos, é visto confessando e comungando, ou você teria problemas. Por exemplo, na minha família, uma parcela dela é católica, a outra é reformada. Na minha família tem tanto sacerdotes quanto tem pastores, por exemplo. E é curioso, porque hoje isso é absolutamente tranquilo, mas não foi. Né? Alguém, por exemplo, que há 40 anos, na minha cidade, Londrina, quando eu estava dela quase saindo, dizia assim, ó, aquele é protestante, né? Ou aquele ali é ateu, ou aquele ali pratica espírita. Eram coisas que eram sussurradas, quase como se fora, né, uma forma doentia de prática. Agora, há algo que a gente não pode esquecer. Há uma diferença entre religião e religiosidade. Há pessoas que têm religiosidade, mas não têm religião. Isto é, têm reverência à vida, têm a capacidade de supor que a vida não se esgota na mera materialidade, têm a capacidade de venerar a natureza, de um certo modo, a convivência, o afeto, mas ela não pratica um culto específico. Essa pessoa tem religiosidade, mas ela não tem religião. Religião é quando você pega a religiosidade e organiza com um grupo, com um clero, com um livro, com ritos. É impossível ter religião sem religiosidade, mas é possível ter religiosidade sem religião. O que aumentou hoje? O número de pessoas que se declaram sem religião, mas as pessoas não deixam de ter religiosidade. Pode-se até dizer, teologicamente, você diria, mas isso é um panteísmo. Isto é, gente que acha que a natureza tem que ser honrada e tem que sê-lo. Há momentos no Rio de Janeiro, especialmente no verão, em que ao terminar um domingo belíssimo de sol, né, as pessoas se juntam na beira do mar, isso já foi mostrado várias vezes, e aplaudem. E não é um culto ao sol, claro, né? que não é uma heliolatria. Sim. Né? Não é uma forma heliolátrica é só uma reverência. Por isso, a religião não é coisa de gente tonta, a religião é coisa de gente. Há pessoas que a têm de um modo, outros têm de outro. O Freeman Dyson, que é um estupendo físico quântico, foi inclusive parceiro do Stephen Hawking, muito mais idoso que ele,
tinha uma coisa magnífica. Ele disse que um dia, quando ele tinha 4 anos de idade, ele andava com a mãe dele de mãos dadas por Manchester, né, na Inglaterra. E aí uma hora ele falou, mãe, por que tem tanto tipo de igreja diferente? E aí a mãe deu uma resposta absolutamente sábia. Ela disse, sabe o que é, filha? É que tem muito tipo de gente diferente. Se Deus quisesse só um tipo de igreja, ele tinha feito só um tipo de gente. Né? E Firmo das é ateu. Né? Mas isso é algo que não tem importância. O fato de ser ateu não significa que ele seja alguém antirreligioso. Por exemplo, um Estado laico, como é o caso do Brasil. O Brasil é um poder laico, no sentido jurídico do termo. Laico não é ateu. Laico é aquele que proclama a ideia de que a religião não pode nem ser arrastada e nem ser negada por parte do poder público. Isto é, ele nem apoia e nem tira o apoio que ela precisa ter no seu funcionamento. Por isso, assim, um número de jovens hoje, quando eu comecei a dar aula na Universidade Católica há 37 anos, era difícil se eu perguntasse em sala de aula quem tem religião. Poucos jovens responderiam. Porque nos anos 70 e nos anos 80 havia uma recusa muito forte, né, por parte do jovem a essa questão. Depois, hoje é comum se eu perguntar, alguns dirão que sim, outros que não, outros que terão, outros que são agnósticos, outros que são céticos. Mas eu quero lembrar uma coisa que vale sempre. Religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. Mas eu vou insistir. É que tem gente que é tonta e gente que não é. E é engraçado porque tanto as pessoas que têm uma religião quanto as que não têm, elas ficam se degladiando por conta, não, eu tenho uma religião, eu sou mais inteligente do que o ateu, ou o ateu, não, eu não tenho uma religião, por isso que eu sou mais inteligente que você, e fica uma coisa meio totalmente sem objetivo. Olha, há muitos modos de ser humano, não há um exclusivo. E nesse sentido, uma pessoa que tem uma prática religiosa, ela terá que ter uma religião muito estranha para que ela não acolha a outra pessoa apenas porque ela não tem. Se você pegar, por exemplo, as mensagens dentro do cristianismo, uma das coisas mais belas que o cristianismo trouxe à história da humanidade foi a noção de fraternidade sem exclusão. Isto é, a frase clássica. Não é judeu, nem grego, nem mulher, nem estrangeiro. Né? Isto é, todos somos irmãos. A ideia de amar o próximo como a si mesmo, substituindo qualquer outro mandamento, ela é uma mensagem fortíssima, independentemente da pessoa ter uma religião ou não. E nesse sentido, alguém que tem uma percepção religiosa, uma prática que é excludente, que anula a outra pessoa, talvez ela não tenha uma religião, né? Talvez ela tenha uma ação política, né? E essa ação ela pode se aproximar, claro, daquilo que é a prática extremamente danosa, né, da convivência. Uma religião boa, uma religião que liberta, uma religião que encanta, é aquela que agrega e não aquela que desagrega. Por isso, congregação, é para trazer junto, não é para colocar do lado de fora. Eu sempre desconfio de gente que fala em nome de Deus. Sempre desconfio. Sempre. Eu acho que tem algum tipo de perturbação, né, que quer fazer o mal em nome de Deus ou até fazer o bem. Diga assim, eu faço isso em nome de Deus. Imagina, quem é você? Quem sou eu para decidir o que é que Deus faz ou faria? Né? Nesse sentido, quer fazer o bem? Faça em seu próprio nome. Exatamente. Eu vejo também uma ânsia das pessoas preencherem o coração com algo, né? Isso com religião, outras coisas, mas a gente está em busca da tal felicidade, né, professor? E aí, a gente vai alcançar essa felicidade? A pessoa que supuser que a felicidade está em algum lugar no futuro não vai chegar até lá. A felicidade não é o lugar onde você chega. A felicidade é uma vivência momentânea, episódica, ocasional. Ninguém será feliz um dia. Inclusive porque a felicidade contínua, sem interrupção, ela é forma de tolice. Tem que ser absolutamente demente para ser feliz o tempo todo. O mundo tem problema, tem encrenca, tem dificuldade. Alguém que está sempre rindo e feliz, ele é bobo, ele não é alguém que está feliz. Concretamente, a felicidade é aquilo que a gente permite que venha à tona nos momentos que pode vir. E não vem sempre. Não vem o tempo todo, não vem de todos os lugares. Nesse sentido, quando a pessoa diz, um dia eu vou ser feliz, lamento, pode desistir, jamais será. Né? Agora, outra pessoa que diz assim, eu quero ser feliz em algumas situações, faça com que aquelas em que isso é possível, elas possam vir sem que sejam interrompidas. Muito bem, a gente está conversando aqui com o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, estamos aprendendo várias coisas, você aí de casa, e eu aqui também. Professor Mário Sérgio Cortella morou em Maringá, né? Você me revelou isso. Sim, Estou feliz com isso.
é de Londrina, é do Paraná. E, enfim, tá morando em São Paulo há muitos anos. Quase 50 agora, anos. 50 anos. Então, praticamente é daqui, né? Eu tenho raízes em Londrina, mas não tenho âncoras. A raiz te alimenta, a âncora te imobiliza. Então, quando eu digo assim, eu nasci em Londrina, saí de Londrina, Londrina não saiu de mim, mas eu não estou mais lá. Né? Portanto, lá eu tenho raízes. Como eu sou caipira, o caipira gosta de ter raízes. Né? A raiz faz com que você seja nutrido. E quando você diz que você aprende bastante, por exemplo, nessa conversa eu também aprendo. É sempre bom a gente lembrar que a palavra aluno, e nós somos alunos e alunos a vida inteira, a palavra aluno significa aquele que está sendo nutrido, está sendo alimentado. Alúmino é um termo latino para o lactante, né? Aquele que está sendo amamentado. Nesse sentido, nós somos alunas e alunos por toda a vida. O único que não é aluno é o cadáver. Muito bom. Pastor Marcelo Rezende entra agora aqui com a gente para dar o pitaco dele sobre o tema do dia. Fala aí, pastor. Tudo bom, meus amigos? Um grande abraço para vocês aqui que estão sempre ligados e acompanhando o nosso programa Conexão Jovem, participando aqui dos nossos debates, dos nossos temas que sempre são preparados para poder gerar algum tipo de reflexão mais profunda sobre temas que são importantes para nós, não só para a juventude, mas para todos nós. E eu acredito que o nosso tema hoje é um dos mais cruciais de todos, né? Nós estamos falando a respeito da religião, da crença em Deus, do ateísmo, enfim, da forma como o ser humano responde a essa ideia de um ser superior, de um Deus que é o Criador, um Deus que se revela, um Deus que se manifesta. Nós temos visto, eu tenho visto durante muito tempo na minha vida, muitas pessoas se autoproclamarem ateus. Eu mesmo, durante a minha vida, tive um momento em que fui muito cético em relação a muitas coisas. E eu sei que existem pessoas que se definem realmente como descrentes, que não creem, embora muitos, quando tentam lidar com a ideia de um Deus, eles preferem se definir mais como agnósticos, como incapazes de se pronunciarem definitivamente, do que como ateus realmente, 100%. Mas eu sei que existem ateus e pessoas que não querem se ligar a nenhum tipo de religião com base na falta de crença nessa ideia transcendente de um ser que nós definimos como sendo Deus. O fato é, meus queridos, que ateísmo não é uma condição primária, uma condição essencial do ser humano. Muito pelo contrário. O ser humano nasce crendo, ele se torna ateu. O ser humano nasce com uma disposição natural de acreditar, de receber, de crer e de viver impulsionado pela fé, pela certeza de que ele é amparado por Deus. E isso eu, como pastor, falo para vocês, creio, que faz parte não apenas de uma fuga psicológica ou de um recurso evolucionário para poder fazer com que a gente mantenha sempre a convicção, a firmeza, a vontade de seguir em frente, mas eu creio que isso é uma identidade plantada no nosso DNA mais íntimo pelo próprio Criador, que nos faz buscar até Ele. Eclesiastes, um texto da Bíblia, diz que Deus colocou no ser humano essa fome, essa sede de Deus. Lá no seu capítulo 3 ele diz isso. E eu acredito nisso. Acredito porque hoje a maioria das pessoas, elas não conseguem definir uma ideia a respeito de Deus de maneira plena, profunda, para dizer que creem ou não creem. O grande problema é que eu encontro muitas pessoas decepcionadas com a religião, com as estruturas religiosas, com as instituições religiosas, com líderes religiosos, e ao misturarem Deus com a religião, elas preferem lançar fora todo o pacote. Mas deve ser feita uma diferença. Por isso eu incentivo vocês aqui a experimentarem, a desenvolverem uma espiritualidade sadia, uma consciência sadia. Experimente Deus. Aquele que experimenta sabe muito bem do que eu estou falando, tá bom? Pense nisso. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Obrigada, pastor. Obrigada pelo seu pitaco de sempre. Aliás, você pode assistir o pastor Marcelo Rezende lá no nosso blog, tá bom? novotempo.com/Conexão Jovem. Você tem ali o nosso campo ali do Fala aí, pastor, e tem todos os nossos vídeos aqui veiculados. Beleza? Bom, final de mais um Conexão, dá até dó de terminar esse programa, Não, sabe? ao contrário, uma das coisas boas da vida é que as coisas acabam. Obrigada. Obrigado a você. Por essa oportunidade da gente estar conversando, da gente estar aprendendo juntos. Sucesso no teu trabalho, nas tuas aulas, nas tuas apresentações, e a gente vai acompanhando você ali pela internet. Quem sabe uma outra oportunidade de estar aqui. Não desista. Um abraço para você, obrigada. Obrigada a você aí de casa que nos acompanhou, que fez acontecer a Conexão de hoje também. A gente volta no próximo Conexão. Até lá.
Penso que não habitais mais em templos feitos por minhas mãos. Penso que agora estás nas catedrais do coração. Amém. Certo é que assentado estás à mão direita de Adonai. És Deus de Abraão, acima da religião. És Deus, és Deus. Superior, somos sacerdote eternamente. Jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. Quem diz é Deus o Pai. Hoje é tempo de pensar, estamos tão longe de aceitar. No ramo de Judá, o Nazareno era Deus. Deus. Sacerdote eternamente, jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. De uma ordem superior, somos sacerdote eternamente, jurou e não se arrepende.